Olá, caríssimo estudante, caríssimo professor. Tudo bem com você? Porque a Prof. Iris aqui está muito bem, maravilhosamente bem, em saber que você está aí do outro lado, realizando as atividades, participando, interagindo, trocando ideias, fazendo ponte de conhecimento nas nossas aulas. Isso é maravilhoso, certo? E na nossa aula de hoje, nossa aula 17, a gente tem uma temática muito boa, assim como as anteriores também, não é verdade? E nela, a nossa última aula aí, propriamente dita, porque depois nós vamos vir aí com a revisão e na sequência, a revisão para avaliação, né, a avaliação geral, e depois nós faremos aí a revisão para quem ficar da recuperação. Então, a gente já começa meio que se despedir já por aqui, né, nessa aula de número 17. Nessa aula de número 17, nós não teremos aí o momento aí da prática, da orientação didática para os professores, conduzir as atividades, mas nós temos atividades no momento Mexa-se, sim. E eu já te cobro, caríssimo estudante, para que você faça, que você envolva todo mundo, que você se divirta, que você aprenda e que você dê o feedback. Diga para mim se você conseguiu pegar as atividades bem, conseguiu desenvolver bem. Se não, prof, seria legal se modificasse tal coisa. Dá sugestão também. A prof aqui tá de portas abertas para receber os comentários de vocês, certo? E para a gente crescer junto, trocar ideias, certo? Em todas as nossas aulas. E eu já vou te parabenizar, tá, caríssimo estudante, pela tua força de vontade. Desejo aí que você se saia muito bem nas avaliações aí externas, né, fora da escola, de cunho de vestibulares, Enems, né? Eu sei que muitos estudantes fizeram aí muitas das atividades, muitos dos exercícios que eu trouxe naquele simulado. Eu sei que tinha algumas questões que estavam um pouquinho difíceis de ler, mas você tem total liberdade para pesquisar depois na internet, buscar aquela questão, buscar a resposta, se aprofundar mais ainda dentro dos conhecimentos voltados para a educação física, certo? E gabaritar a educação física já te facilita muita coisa, hein? Já vai te adiantar um bom pedaço aí dessa jornada, certo? Eu já te desejo sucesso na tua carreira profissional, te desejo sucesso na tua carreira estudantil, tá? De coração. A prof aqui fica muito feliz, tá? Em saber que você está crescendo, está se desenvolvendo e eu pude participar aí com você, com o professor, com a professora de sala desse teu crescimento. Então, muitíssimo obrigada. Grata de coração, certo? E a Prof. Iris, sem perder mais tempo, sem mais delongas, vamos entrar na aula então? Então acompanha comigo. Aula de número 17. Olha só essa temática aí. O que fala essa aula de número 17, Prof. Iris? Essa aula de número 17 fala sobre as práticas de atividade física e saúde no projeto de vida. Você, caríssimo estudante, está pensando em colocar atividade física, exercício físico aí nas tuas atividades? Está pensando em melhorar esse físico? Está pensando em melhorar aí a tua energia, a tua disposição no teu trabalho diário? Onde quer que você execute suas atividades? Seja em casa, seja no trabalho externo, seja na fazenda, seja onde você estiver, certo? Exercício físico é uma dose muito boa, uma dose diária de energia, de disposição para as tuas atividades aí que tu vai executar na tua vida, certo? Já fica a dica, já fica aí motivado aí através desses GIFs. Vamos lá? E aí, para a gente poder trabalhar a temática de hoje, nós vamos entrar aí na nossa agenda. E na nossa agenda nós traremos aí a problematização, né, da atividade física e saúde na juventude. Nós traremos também aí dimensões da prática da atividade física na vida diária de vocês, caríssimos jovens. Também traremos aí cuidados em saúde e dicas para inserção e atividade física no projeto de vida de vocês. Essa atividade que a gente está falando aqui é a atividade física sistematizada, certo? Aquele exercício físico que a gente fala que tem lá um início, um meio e fim, que tem a intensidade, que tem a duração, que tem a frequência.
Prof, eu realizo 3 vezes na semana, 30 minutinhos cada vez, certo? Eu já estou aí no meu 3º mês executando determinado exercício, já estou há 6 meses, já estou 1 ano, me senti motivada. Então, é desse que a gente está falando, certo? A gente está falando também aqui das práticas de atividades físicas que são acessíveis, certo? Como caminhadas e corridas, danças e ginástica, esportes básicos e alternativos também, certo? Vamos falar também sobre os espaços e os locais que são acessíveis para a realização dessas práticas de atividade físicas, como parques e praças, campos e quadras, pistas e ruas, academia ao ar livre. Tá vendo como tem diversas possibilidades? Pois é, então não tem desculpa, hein? Não tem desculpa para não fazer. O que mais, prof? E aí nós vamos ver qual a habilidade para a nossa aula de hoje. E a nossa habilidade será compreender a atividade física e as suas dimensões como ferramenta de lazer, correto? Qualidade de vida e também como promotora na saúde, na vida do jovem, na família e, por que não, na sociedade de forma geral? Pois é, nós vamos levar para essa linha de raciocínio também, caríssimo estudante. Teremos como segunda habilidade, iremos aqui discutir e relacionar espaços públicos de atividade física que são acessíveis para a prática regular, a relevância diária dos cuidados em saúde, e empregando aí dicas para a inserção da atividade física no projeto de vida do estudante, no seu projeto de vida, caríssimo estudante. Por que não, né? Então, vamos somar essas ideias aí. E aí, nós entramos agora na nossa primeira subtemática. E nela nós iremos aí problematizar a atividade física na saúde do jovem, na juventude, né? Quando você olha uma imagem dessa aqui, você se vê em alguma situação? Interessante, né? A gente vai começar a alinhar aí esses pensamentos, se tem intenção, se não tem, se já faz, correto? Então, vamos começar refletindo um pouquinho. O que nós temos aí, prof? Então, a gente falou em aula anteriores sobre o jogo. Então, nós temos aqui que o jogo ativo e diário e a atividade física, eles foram tradicionalmente uma parte importante da vida para crianças e adolescentes, certo? Tá aí tudo bem. A gente percebeu, né, que tem aí a inserção do jogo, da atividade física nas aulas de educação física, por exemplo, certo? E o que a gente vê hoje, prof? Nós vemos que hoje os computadores e os meios de comunicação sociais, eles diminuíram aí essa necessidade, esse desejo que os mesmos se movimentem, né? E aí acabam só mesmo jogando, né? Então, a gente começa a pensar assim, o quanto que eu me movimentava, o quanto que eu brincava, o quanto que eu interagia quando eu era menor, e hoje, por algumas limitações, né? Às vezes de tempo, às vezes de disposição mesmo, eu acabo me movimentando menos. Por que eu faço isso comigo? Né? Então, a gente começa a refletir um pouco sobre isso. O que mais, prof. Iris? O que a gente busca? O que seria o ideal? Que a gente colocasse como primeiro plano a prática regular do exercício físico. Mas a gente percebe também que há pessoas que preferem o sedentarismo, né? E aí elas esquecem, por exemplo, que a saúde possui 3 dimensões aí, como a mental, a física e a social. E essas dimensões, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser impulsionadas. Elas esquecem também que uma das dimensões é negligenciada e pode também até enfatizar a outra de forma excessiva. E aí o que vai acontecer? Uma influência muito negativa sobre as demais áreas. Então, o que eu preciso? Eu preciso ficar como essa nossa personagemzinha aqui do canto, em equilíbrio com as minhas dimensões. Eu preciso estar com o meu mental, com o meu físico, com o meu social em equilíbrio.
certo? Porque senão eu vou ter uma defasagem aí na minha saúde, correto? Entendido? Pois é. E aí nós vamos observar aqui um gráfico aqui em forma de pizza. O que nós temos aqui, Profires? Então, nesse gráfico aqui, de 2013, tá? Foi feita uma pesquisa pelo IBGE e lá foi feita algumas perguntas relacionadas aí à prática do exercício físico. Foram entrevistadas cerca de quase 9.000 pessoas, né? E nesse grupo nós tivemos aí um total de 1.748 brasileiros que fizeram foram analisados para essa pesquisa, mas apenas 8.902 que foram entrevistados, tá? E aí nós percebemos aí um quantitativo muito grande com relação aí ao sedentarismo. Perceba que essa faixa aqui vermelha, ela é muito superior às outras, né? Então esse grupo aí de 45,9 pessoas se enquadra aí como sedentários. Ao mesmo tempo em que nós temos aí 28,5 que estão aí realizando a prática de atividade física e 25,6 que são praticantes de esportes, certo? Nós temos um quantitativo, se a gente for somar aqui esses dois, sim, um quantitativo grande. Porém, a gente tem que observar aqui que tipo de ações podem ser feitas para diminuir esse percentual. Claro que atualmente a gente vai ter valores diferentes, mas isso aqui é um ilustrativo para a gente começar a refletir, começar a pensar, né? O que a gente pode perceber? Que a quantidade equivalente à população entre 14 e 75 anos é muito alta, né? É muito alta. Quer mais, prof? Quando a gente fala de inatividade, do não fazer exercício físico, né? No quadro anterior, nós vimos aqui o nosso personagem estava lá dançando com o garotinho. Aqui, ele está tirando um cochilo ou ele está no momento dele ocioso, né? Então, a gente já começa a perceber aí um pouquinho de diferença, né? Então, a gente percebe aí que a inatividade física, esse momento de não fazer nada, ela tem um percentual grande aí em mulheres, em idosos e indivíduos de baixo nível social e econômico e pessoas que são incapacitadas de alguma maneira. Então, a gente percebe uma prevalência nesse grupo, certo? Quando a gente olha aí a adolescência, a gente percebe que tem uma diminuição aí nessa forma progressiva da realização dos exercícios físicos, certo? O que mais, prof? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, os sedentários por faixa etária, nós temos aí esse primeiro grupo, né? Se a gente for olhar num todo, parece ser pouco, mas é um quantitativo muito alto, de 15 a 19 anos, né? De 32,7% de pessoas, né? Nessa faixa etária que são sedentárias. Se a gente for olhar no próximo grupo aí, de 20 a 24, nós temos um aumento aí significativo de 38,1%. Então, são dados que precisam ser analisados. E aí, com o passar da idade, também a gente vai verificando também esse percentual aumentando. Então, isso tem que ligar esse alarme aí, essa atenção especial para essa questão do sedentarismo por faixa etária, correto? O que mais, prof? Quando a gente fala principalmente de jovens e de crianças, certo? A gente percebe aí uma inserção maior, né? Uma inserção positiva com relação à dieta saudável, né? Mas também tem essa contrapartida, né? De se afastar aí das drogas de um modo geral, do álcool, né? Então isso é bacana quando a gente percebe que nesse grupo tem um pouco menos, né? Tem aí a questão dessa redução da violência e a promoção aí integração social, ok? Segundo a OMS. E aí vamos analisar um outro gráfico aqui. E aí nesse gráfico o que a gente está buscando, né? O principal motivo de afastamento da prática dos esportes de atividade física.
E nós estamos olhando aqui o grupo masculino. E dentro desse grupo que respondeu, 59,1% falou que a questão de não realizar a prática, o motivo de se afastar é por conta do tempo. Por conta que ele dá prioridade para outras coisas, como o estudo, trabalho, a família. É muito comum, certo? Uma outra vertente aqui, que é do sexo feminino, a gente pode ver a mesma coisa, né? Percentuais próximos e também a questão da falta de tempo, né? Dada a prioridade para outras situações da vida da pessoa, correto? Mas tem diversos motivos, como não gostar de participar dos esportes, das competições, a questão da preguiça do interesse, teve um grupo também que correlatou aqui, pela idade, que acha que pela idade não deve fazer, por questão de saúde, né, que o limita na realização da prática, por questões econômicas, por dizer que não tem aí recursos financeiros, e a gente já vai descobrir que a questão de recurso financeiro nem sempre ela é tão importante na realização da prática do exercício físico, né? E também a questão de ter a dificuldade de acesso para locais onde tem uma prática esportiva. Então, a gente percebe aí diversas respostas que se evidenciam aí nesse gráfico, correto? Quando a gente observa aí entre os adolescentes, né, por que há mortes, né, dos adolescentes? Então, a gente percebe que existe aí diversos motivos, mas que a maioria dessas mortes poderiam ser evitadas. Como, por exemplo, aí, né, a gente tem que as 5 maiores causas de morte em adolescentes dos 10 aos 19 anos, tá aí acidente de trânsito, pneumonia e outras infecções respiratórias, os suicídios, as doenças diarreicas e os afogamentos. Então, a gente vê que são atitudes, né? A questão de atitude, de comportamento, às vezes umas mudanças de hábitos, né? De pensamento, poderia, assim, evitar muitas dessas mortes, né? E isso, no caso aí, a gente fazendo essa leitura aí em torno desse quadro, certo? Quando a gente fala de novo sobre a inatividade física, a gente vê aí que ela é responsável por 2 milhões de mortes no mundo, certo? E ela também traz aí, por exemplo, de 10 a 16% de casos dos cânceres, como de colo, de mama e de diabetes, certo? Entre 22% dessas doenças são isquêmicas, elas estão correlacionadas aí ao coração também, certo? E a gente começa a perceber que essa questão da inatividade física, ela pode ser evitada também, correto? O que mais, Profires? E aí nós temos ainda sobre essa inatividade física, que ela não representa um risco de desenvolvimento de doença. Ela não é só um risco de desenvolvimento de doenças crônicas, mas também ela traz aí a questão do custo econômico do indivíduo para a família e até mesmo para a sociedade, porque vai ter que gastar mais para solucionar esse problema de saúde pública, certo? Então, o que a gente vê aí, por exemplo? Que os gastos públicos efetivos de despesa com o setor de saúde, que são associados à ausência e os baixos níveis de atividade física, se estimam em valores da ordem de 53,8 bilhões de dólares em todo o mundo. Então, é um valor muito significativo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, esse outro gráfico, olha só, a gente tem aí um primeiro olhar, né, para esse mapa. E nesse mapa aqui a gente vê as regiões, né, de cores diferentes. Quando a gente olha aqui pessoas com sobrepeso, né, e obesidade, nós vemos aqui um percentual de 21,9, certo? E 21,2 na região norte. Em contrapartida, nós temos também valores muito altos, muito significativos na região sul, de 29,5 e 28,2, tá? A gente está falando de sobrepeso. Quando a gente fala agora de hipertensão, nós fazemos a leitura também do norte e do sul. O norte com 8,4%, tá? E o sul com 12,5%. E quando a gente vai falar sobre a inatividade física, né,
que eu posso entender como inatividade física, prof? Quando eu realizo menos de 300 minutos de atividade física por semana no meu tempo de lazer, né? Dentro desse grupo aí, nós podemos aí ver Belo Horizonte, que está aqui no Sudeste, tá? Que fica com um percentual muito alto, isso em 2016, tá, gente? De 58%. E em contrapartida, nós também temos um valor muito alto na região norte, tá? E de Belém, com 52,4%, certo? Então, a gente vê essa proporção aí de adolescentes, por exemplo, com excesso de peso, e aí pode ser acarretada em diversas doenças crônicas. E aí, nesse dado em especial que a gente traz aqui, para a gente dar uma refletida, uma analisada, a gente está falando aqui de hipertensão também, correto? Quando a gente fala sobre riscos cardiovasculares nos adolescentes, nós vemos, por exemplo, aí nessas pesquisas, como Érica, que 2013 a 2014, nós tivemos aí essa pesquisa com 75 mil adolescentes entre 12 e 17 anos, deles 1.247 foram aí de escolas públicas e privadas e de 124 municípios do país. A maioria desses adolescentes avaliados aí, 54%, não realizavam aí atividades físicas regular, além das aulas de educação física, ou seja, só um pouquinho da aula de educação física, certo? E a maioria aí, em torno de 66%, 66,6%, também passa 2 ou mais horas por dia na frente da televisão, de um modo geral das tecnologias, né? E aí também prefere fazer as suas refeições na frente, né, desses aparatos, desses equipamentos tecnológicos aí, correto? Isso aqui é uma análise do Érica, tá? Que o Érica é um órgão de pesquisa. Depois nós temos o outro órgão, que é o PENSE, do IBGE. Ele também fez essa pesquisa, só que em 2015, 109.104 adolescentes entre 13 e 17 anos, de 2.842 escolas do país. E lá observou-se que 23,7% estão com excesso de peso, né, que corresponde aí a 3 milhões dos escolares. Então, a gente começa a fazer análise daquele gráfico, começa a observar esses dados aqui e se torna preocupante. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde, certo? Muito bem. E aí nós entramos agora numa outra etapa aí, numa outra subtemática, que são as dimensões da prática da atividade física na vida diária do jovem. Então, assim, nós vamos agora observar aí como que essa prática ela pode ser subdividida. E aí nós podemos reconhecer como 4 domínios, né, ou 4 dimensões. Nós temos aí as práticas divididas em atividade de lazer, deslocamento, atividade doméstica e laboral, certo? Lazer, deslocamento ativo, atividade doméstica e laboral. Nas atividades de lazer, nós temos aí exercícios físicos e esportes. Então, nesse quadro aqui, você já consegue visualizar essas atividades que podem ser realizadas aí, por exemplo, no meu momento de lazer, certo? Tenho também aqui, aqui embaixo, aliás, de deslocamento. Esse meu deslocamento ele pode acontecer andando, a pé ou de bicicleta, certo? De pedalando ali também. Então, todas essas atividades que estão aqui embaixo, elas podem ser realizadas aí no meu deslocamento ativo. Quando eu falo agora de atividades domésticas, aí eu já incluo aí atividades como lavar, passar, cozinhar, as atividades que eu realizo aí na minha vida diária em casa, certo? E nas atividades laborais, né, aqui embaixo, eu tenho atividades que são relacionadas aí ao meu profissional, ao meu trabalho. Então, aquilo que eu realizo no meu trabalho entra nesse grupo aqui dessas atividades, correto? Muito bem. Agora, nós vamos ver uma outra subtemática que será sobre os cuidados em saúde e as dicas para a inserção da atividade física no meu projeto de vida.
E aí, como é que você está se vendo? Você coloca uma música, se diverte, realiza aí suas atividades, depois fica motivado para realizar outras práticas? Então, tá bem. O que a gente tem que observar aí quando a gente fala de prática de exercícios físicos regulares, certo? Temos que verificar aí que há uma redução. Uma redução do quê, prof? Da quantidade de gordura no meu corpo. Tem um aumento do quê, prof? Tem um aumento da minha massa muscular. Então, a gente já percebeu ao longo de todas as aulas que existem diversos benefícios, certo? Em especial, né, o risco de desenvolver aí as doenças crônicas, né, os cânceres, a hipertensão, a diabetes, enfim, correto? Quando a gente analisa aí jovens, né, entre 5 e 18 anos, nesse grupo etário, a gente tem que aí que inserir atividades para completar diariamente pelo menos aí 60 minutos, tá? Ele pode fazer várias horas, não necessariamente precisa ser de forma consecutiva, de atividade física aeróbia, de intensidade moderada e vigorosa. Então, caríssimo estudante, você está nesse grupo. Então, você deve completar aí diariamente 60 minutos aí de atividade física aí, de intensidade moderada a vigorosa, né? Você tem energia suficiente para poder estar dentro desse grupo. E aí, na sua prática, você vai inserir aí atividades de intensidade vigorosa que solicitem aí o seu sistema músculo-esquelético, que vai solicitar aí de todos os teus músculos, todo o teu esqueleto, certo? Como o tronco e os membros aí, superiores e inferiores, braços e pernas. Eles vão o quê, prof? Ajudar aí na minha força muscular, na minha resistência óssea, na minha flexibilidade, certo? E você vai realizar aí de 3 a ou mais vezes por semana, pelo menos 3 vezes. Então, 60 minutos para esse grupo aí, entre 5 a 18 anos, diariamente. Perfeito? O que eu devo evitar, prof? Você deve evitar ficar muito tempo em comportamento sedentário. O sedentário a gente já viu nas aulas que é aquele momento de ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, né? Por horas, né? Por horas semanalmente e vai indo. Então, esse tempo de acúmulo ele tem que ser muito pequeno, tá? Deve fazer o que mais, prof? Reduzir o tempo que você permanece aí sentado e deitado, jogando, assistindo TV, né? A gente tem que evitar esse tempo em exagero. Você pode começar, por exemplo, em cada hora, se movimentando aí 5 minutinhos, né? Aproveita para ir beber uma água, para mudar de posição, para fazer um alongamento, para ficar de pé, para dar uns saltitos. Então, faz esse teu sangue circular aí, movimentar. Você pode criar aí rotinas, né, de atividade diária, pode organizar o seu tempo para estudar, para praticar atividade física, para relaxar, para encontrar os amigos, por que não, né? E aí, eu chamo agora para você, vem aqui comigo, vou entrar aqui nesse slide, uma externa aí sobre a pirâmide da atividade física. E nela, você vai assistir, vai acompanhar aí quais são as propostas de atividades que você pode estar executando. Lembrando que no topo da pirâmide fala de realizar, de ficar menos tempo ocioso, menos tempo aí sem fazer atividade física. E na base da pirâmide nós temos diversas atividades aí que normalmente nós poderíamos estar executando. Então assiste aí comigo, me acompanha. Saúde ou estética? Não importa. A procura por academias para a prática de atividade física se tornou frequente. Correr, nadar, pedalar, praticar vários esportes ao mesmo tempo sem controle pode gerar mais problemas do que benefícios, que é a proposta inicial da prática de atividade física. O corpo pode não responder ao excesso de atividades. Para que isso não aconteça, os estudiosos da área desenvolveram a pirâmide de atividade física. Nela, você elabora uma rotina de treinos em um ritmo que não prejudique a saúde. Seguindo a recomendação da pirâmide, você pode diariamente caminhar até o mercado. Pode fazer caminhos extras, passear com o cachorro e usar escadas. De 3 a 5 vezes por semana,
você pode fazer exercícios aeróbicos e de recreação, como jogar futebol, basquete, dança, artes marciais, caminhada rápida, ciclismo e natação. De 2 a 3 vezes por semana, você pode fazer exercícios de flexibilidade, força e lazer, como musculação, yoga, alongamentos, golfe, boliche e beisebol. Para evitar o sedentarismo, reduza o tempo de assistir TV, jogar no computador e evite permanecer sentado por mais de 30 minutos. A dica foi dada através aí da pirâmide, você teve uma síntese dessa nossa pirâmide, então você já sabe, o tempo ocioso tem que ser o menorzinho, que ele está lá no finalzinho ali da pirâmide. Vocês viram que é a menor porcentagem? Pois é, então já fica a dica aí para você. E agora a gente vai, continuando aqui no nosso slide, ver aí práticas de atividades físicas que são acessíveis. E que tipo de práticas são essas, Profires? Nós temos aí a inserção da caminhada, das corridas, das danças e das ginásticas, dos esportes básicos e alternativos, certo? Então tem uma diversidade muito grande aí que você pode estar executando, certo? Seja aí para a sua qualidade de vida e bem-estar, seja para a melhoria do seu desempenho físico, seja para relaxar no seu tempo livre, seja para você se relacionar com seus amigos, fazer novas amizades, seja para você melhorar a sua harmonia corporal entre o seu corpo, entre a sua mente. Lembra do equilíbrio que a gente falou? Pois é. Seja para você competir, se desafiar aí com outros colegas, ou até mesmo somente com você, ou até mesmo por indicação médica, né? Então a gente tem que descobrir o motivo para essas práticas. E aí tem diversas práticas, né? Eu tenho aí em sessão de corridas, de caminhadas, esportes de participação, esportes, atividades coletivas, jogos coletivos, esportes coletivos. Tem ginásticas também que a gente já mencionou, tem academias, as praças públicas. Então tem uma diversidade muito grande que pode ser contemplada aí dentro dessa acessibilidade aí para as práticas motoras, certo? E aí nós entramos aí um outro subtema que é relacionado aí aos espaços e os locais, né? A gente já falou aí que a gente pode fazer diversas atividades que são acessíveis. Mas aonde, prof, que eu posso realizar essas atividades acessíveis aí? Eu posso realizar em parques e praças, campos e quadras, pistas e ruas, academias e ao ar livre. Por que não? Né? Você pode ver e pode vivenciar e pode se orientar nessas imagens que há diversas possibilidades de movimento, né? Tenho aqui uma outra junção aqui de atividades que você pode realizar aí nas praças, né? Uma caminhada, um slackline, as brincadeiras, né? Então, diversidade muito grande aí. Campos e quadras, tem aí os esportes coletivos de um modo geral, né? Tem muita coisa bacana aí para se realizar. Quando a gente fala de pistas e ruas, tem aí os skates, as corridas, as caminhadas, dá para fazer muita coisa aí nesses espaços. Nós temos aqui imagens, né, daqui de corridas, daqui do Sesc de Porto Velho, de Rondônia. Nós temos ali um trecho, uma imagem um pouquinho antiga, mas ali do trecho do espaço alternativo. E aí a gente tem vários espaços que podem ser utilizados, certo? Podemos nos utilizar também de academias ao ar livre, hoje está muito evidente aí em vários espaços, então tem uma gama muito grande que você pode se utilizar para se exercitar, gente. Chama a galera aí, chama o professor, chama a família e vamos lá. E aí chegou o nosso momento Mexa-se. Qual é a proposta do nosso momento Mexa-se para hoje, Profires? Hoje tem uma proposta que quem vai conduzir vai ser o professor. E aí vem aqui comigo, vou entrar rapidinho, depois eu volto para o slide. Professor, você vai conduzir a atividade aqui, você vai me ajudar aqui nesse momento, tá? Então nós vamos fazer, pode ser dentro de sala mesmo, não tem problema não. Você vai usar uma expressão chamada comando de valer, tá? Nesse comando de valer,
você vai falar sempre que você falar assim, comando de valer, tocar a mão na cabeça. Todos os estudantes vão tocar a mão na cabeça, certo? Quando você falar comando de cabeça, comando de ombro, aí eles vão todos tocar ombro. Quando você não usar a expressão comando antes da atividade que você deseja que eles realizem, eles não devem fazer. Se porventura o nosso estudante estiver desatento, estiver dormido, estiver piscado, né, não estiver ali atento naquele momento e de repente você falou, pega na mão do colega, e ele pegou e ele não prestou atenção que tinha a palavra comando para ser dita anteriormente, aí ele pode pagar uma prenda, você pode fazer a dinâmica aí do jeitinho que você quiser. Então, a dinâmica o nome dessa nossa dinâmica, dessa nossa atividade hoje é comando de valer. Sugiro, né, que você afaste aí as cadeiras, ou dê um espacinho aí entre os colegas, tá? Os alunos, e aí você faça propostas de movimentações bem diferentes. Você pode mandar tudo, o comando é seu, certo? Então, você pode, por exemplo, comando de valer vai ser dançar em dupla. Aí ele vai ter que, o comando vai ser dançar. Aí eles vão ter que dançar, se movimentar, vão ter que se mexer. Vamos dizer que o comando seja fazer um agachamento. Aí o estudante vai fazer o agachamento. Até você falar que encerrou aquela atividade, certo? Mas ele tem que prestar atenção que a primeira palavra que tem que vir é o comando. Comando de alguma coisa, certo? E aí depois você me conta se não foi divertida essa atividade. Então esse é o nosso Mexa-se, a nossa proposta de atividade para hoje. Eu espero que seja bem divertido, que seja bem dinâmico e que os nossos estudantes estejam atentos aí, ouvidos atentos aí para o comando do professor, da professora, tá? Depois pode trocar também, pode colocar o estudante para direcionar essa atividade e você, professor, entra no meio da galera, da turma aí, para executar a atividade, para ver se você também está atento, certo? Não tem problema mudar aí quem vai comandar a atividade, certo? Então essa é a proposta da nossa atividade, do nosso Mexa-se de hoje, certo? Divertida, não é mesmo? Muito bacana. E aí, agora eu vou pedir para voltar para o nosso cenário lindo e maravilhoso, que eu já vou me despedindo por aqui, porque daqui a pouco nós vamos fazer aí a revisão e a correção dos exercícios, certo? Tchau, gente!